Os fundos DIs com cotas negativas são uma ponta evidente para o investidor comum da atual situação da gestão da dívida pública brasileira. Para falar sobre a recente depreciação das LFTs, do descompasso com a LTN e sobre o que o Tesouro poderia fazer, eu recebo o Rogério Braga, sócio-diretor e gestor dos multimercados da Quantitas, uma casa independente com mais de 2 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carla Spotor, jornalista do Broadcast. Hoje é 6 de outubro de 2020 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Rogério, o deságio das LFT sofreu uma escalada aí nas últimas semanas, ali desde a primeira quinzena de setembro. Na avaliação da Quantitas, é um movimento que deve continuar? Olha, Carla, eu acho que o deságio das LFTs que a gente tem observado no mercado secundário, ele está perto do final, tá? Até porque o nível de preço, o nível de deságio das LFTs hoje já é maior do que o das LTNs, né? A causa disso, claro, que passa por toda a necessidade de emissão do Tesouro esse ano, né? Uma necessidade adicional que inclusive apareceu na revisão do PAF. Agora, a grande verdade é que demorou demais para as LFTs reagirem, os preços das LFTs no mercado. Isso foi até uma ineficiência, né? Porque, primeiramente, o Tesouro ampliou a colocação dos pré-fixados, que são as LTNs, que viram o deságio aí e o prêmio de risco subir para 24, 25 basis points ao ano, né? De prêmio sobre a curva de DI. E as LFTs, elas demoraram muito tempo para reagir, só que quando elas reagiram muito rápido. E aí que eu acho que acabou pegando boa parte dos investidores aí que eram acostumados com títulos que eram pós-fixados de baixa oscilação, desprevenidos. Mas, te respondendo objetivamente, eu acho que nesse nível de prêmio que as LFTs têm sido negociadas no mercado secundário, ao redor de 40, 50 basis points, em alguns casos, ano, eu acho que aparece comprador, e se não aparecer o comprador, eu acho que uma atuação aí dos reguladores faz sentido. Sim, mas uma atuação mais por parte do Tesouro, de entender um pouquinho esse pulso do mercado e atuar via oferta. O que você acha que é necessário agora? Eu acho que são dois papéis aí que existem, né? Cabe ao Tesouro, enquanto gestor da dívida, e eu acho que o gestor tem passado muito bem por esse ano, que tem sido um ano bastante difícil, e não é só para o Brasil, né? Eu acho que para todos os governos do mundo que tiveram uma necessidade de gastos muito relevante, tem sido mais difícil, né? Claro que o Brasil, por a gente estar numa situação fiscal mais complicada, é pior ainda, mais difícil ainda, né? Agora, cabe ao Tesouro regular as colocações, eventualmente, colocar mais oferta nos títulos mais curtos, eventualmente suspender alguma colocação de algum título que esteja pressionado no curto prazo, eventualmente fazer como fez lá em março e abril, fazer temporariamente algumas recompras. Eu acho que o Tesouro não tem capacidade hoje, né, não tem budget para fazer muita recompra, dado que ele tem que emitir líquido muito mais do que o planejamento original. Mas eu acho que cabe ao Tesouro, sim, ter um papel de regular a colocação de dívida, mas cabe, sim, eu acho que ao Banco Central, visualizando alguma disfuncionalidade no mercado, que pode, de alguma maneira, atingir algum pilar de estabilidade financeira, alguma atuação do Banco Central nesse sentido. Eu não via isso... Pode falar. A questão, no caso do BC, teve essa decisão agora, recente, sobre os compulsórios, né? Claro. Ao retomar, ao normalizar a taxa num percentual menor no caso dos compulsórios. Isso ajuda, se injeta liquidez, não faz diferença? Eu acho que sim, mas eu acho que para o caso das LFTs especificamente, não faz tanta diferença, tá? Eu acho que o que é necessário, está faltando liquidez ali nas LFTs, ou seja, existe muita liquidez no overnight, ou seja, não é uma falta de liquidez no mercado, né? As compromissadas de um dia têm subido de maneira muito expressiva esse ano, né? Mas está faltando liquidez no mercado de LFTs, né? Que é um mercado pouco líquido, começou a ter marcações negativas, os investidores começaram a vender, né? Porque demorou a reagir, né, em relação às LTNs.
E hoje acho que cabe, talvez, ao Banco Central, até para não prejudicar um título que historicamente tem esse lado mais conservador, que serve para fundos mais conservadores, e o investidor mais conservador busca esse tipo de alocação, talvez reduzir a volatilidade. Eu não acho que o Banco Central tenha que intervir e ditar qual é que seja o prêmio das LFTs. Mas a gente tem visto que os investidores têm tido dificuldades para vender até 50 milhões de reais, 30 milhões de reais, que são volumes muito pequenos, né, nas LFTs. Nas LTNs, apesar da abertura do prêmio, agora para perto de 30 basis points, a gente tem visto o mercado de liquidez, a gente tem visto o mercado funcional, diferente das LFTs. Então, eu acho que nas LFTs caberia uma atuação do Banco Central complementar à gestão das colocações de dívida do Tesouro. O Turning Point ali, o que gerou enfim, essa situação, esse deságio, né, essa escalada no deságio da LFT, foi o prêmio ali na LTN de médio prazo. Você acha que isso foi assim um erro por parte do Tesouro Nacional nessa colocação? Eu acho que não. Acho que, de novo, eu elogiaria bastante a condução de gestão de dívida pública do Tesouro. A verdade é que foi um desafio enorme. A gente tinha no início do ano uma previsão de déficit de ao redor de 124 bilhões de reais e a gente vai para esse momento com mais de 800 bilhões de reais de previsão. Então é natural que não fosse um ano normal para o Brasil nessa situação que a gente está, né? Exato. Então, o Tesouro, eu acho que está usando 3 mecanismos aí na gestão usou 3 mecanismos para atravessar esse ano. O mecanismo número 1, acho que é o colchão de liquidez, que iniciou o ano ao redor de 10 meses, né, que é o tempo pelo qual o Tesouro consegue não vir a mercado emitir títulos pagando todas as suas despesas, né, e tendo os vencimentos. Isso iniciou o ano ao redor de 10 meses. O Tesouro provavelmente reduziu, ele não divulga exatamente qual é que é esse prazo nesse momento, só diz que está acima do prudencial de 3 meses e sempre estará acima, né? Ou seja, provavelmente esse prazo saiu de 10 para alguma coisa mais entre 10 e 3. O segundo aspecto de gestão foi a transferência das reservas de lucros do Banco Central de 325 bilhões de reais. E o terceiro o ponto passa pela revisão do PAF, que aconteceu em agosto, que é uma colocação maior de dívida, mesmo com a redução do colchão de liquidez, mesmo com a transferência do Banco Central, teve sim a questão aí de colocar mais dívida esse ano. E eu acho que especificamente no grande leilão que teve ali em 10 de setembro, Carla, eu não chamaria de erro do Banco Central, porque num processo em que o Banco Central está tendo que colocar um volume de dívida muito maior, é natural que você tenha que ir testando a estratégia. Claro que depois de passar o leilão, o Banco Central, o Tesouro reconheceu que talvez tivesse se excedeu. Que foi exagero, né? Que excedeu, né? Exato, mas eu acho que faz parte de um ano como esse, ir testando a estratégia e ajustando a estratégia ao longo do tempo. Por isso que erro é uma palavra muito forte. Sim, sim. E também, acho que uma coisa que você falou, você tinha comentado antes, qual é o fôlego que o Tesouro tem hoje, né? Você explica, né, fala um pouco disso. É difícil de saber como é que está o caixa, como é que está o fôlego do Tesouro, né? Né? Enfim, as informações que a gente tem é isso que está dentro da margem prudencial, né? É o que o Tesouro fala. Isso. E parece que a situação, né, a minha percepção, eu não tenho dúvida que eu acho que a situação está sob controle, porque o Tesouro já tem conseguido colocar lotes menores. Eu acho que não dá para deixar de visualizar que teve uma transferência de 325 bilhões de reais aí de resultados do Banco Central para o Tesouro, e isso ajudou muito. Então, o Tesouro até tem citado que num patamar muito próximo dos leilões recentes, né, é possível manter aí as colocações nesse tamanho até final do ano, enfim, né? Não é o tamanho do 10 de setembro, talvez um pouquinho acima dos últimos 2 ou 3 leilões que foram um pouco menores. Sim, quando a gente olha o DV1 e essas outras métricas. Exato.
Exato. O DV1, né, que o mercado que é o volume ponderado pela sensibilidade à taxa de juros, ao prazo, né, que no leilão do dia 10 de setembro tinha sido ao redor de 1.300.000, 1.400.000, veio para os leilões recentes para ao redor de 500 mil, alguma coisa nessa linha, né? Talvez alguma coisa um pouquinho maior do que 500 mil, pelo que a gente visualiza, né, pelo que a gente entende, mas não necessariamente aquele 1.300.000 que foi do maior leilão do ano. Né? Sim, eu queria entender como que todo esse contexto impactou os fundos multimercados da Quantitas, né? A Quantitas tem renda variável, mas tem também os multimercados que são, enfim, um carro-chefe, um produto muito importante para a gestora. Claro. Em setembro, as cotas dos multimercados, a variação dos multimercados ficaram negativas, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. O Maiorca quer para todo o varejo, todas as plataformas, né, Rogério? Ele teve uma variação negativa de 0,50, alguma coisa. Isso é resultado dessa confusão toda nos títulos públicos? Queria entender um pouquinho o mês de setembro, então, na mesa de multimercado antes, e a perspectiva que vocês têm agora para outubro. E até vocês fizeram alguma mudança na carteira de agosto, que foi mais ou menos quando começou esse deságio para cá? Até começando a resposta pela carteira, né? A gente, inicialmente, quando a gente viu que as LTNs tinham mudado o prêmio de forma significativa, a gente vendeu todas as LFTs e comprou tudo em LTNs janeiro 24, né? Zerou as LFTs da carteira. Depois a gente sabia que, havendo a abertura das LFTs, a gente vê agora as LFTs com um prêmio maior do que as LTNs, a gente está fazendo o contrário. Começou a fazer ontem esse movimento, está vendendo essas LTNs janeiro 24 ao redor de 29, 30 basis points e comprando LFTs, né, com um prêmio maior do que das LTNs. Então está fazendo essa gestão aí da parte de dívida. E aí citaria só complementarmente, a gente não tem NTNF na carteira, mas para mim é um movimento que ainda não tem explicação, senão ineficiência de mercado não ter ocorrido ainda, né? As NTNFs ponderadas pelo spread ponderado pelos fluxos não terem aberto ainda. A gente viu as LTNs as LFTs foram e ultrapassaram as LTNs, né? Então, para mim, está valendo fazer a troca contrária agora, comprar LFT e vender LTN, mas as NTNFs estão paradas. Quanto ao nosso fundo, ao Maiorca, que é o fundo que está em todas as plataformas, a rentabilidade foi menos 0,36 no mês de setembro. A gente vinha com uma rentabilidade positiva até os últimos dias do mês, porque a gente tinha pouca exposição ao pré-fixado, bem curtinho, até abril 21. O nosso posicionamento em bolsa é moderado e em empresas muito, muito defensivas, né? A principal ação da carteira do fundo é SLC Agrícola, que é uma ação que tem ativos reais, com a rentabilidade positiva, e a gente não tinha exposição cambial e está comprado em inflação implícita para a hedge da carteira. Então, a gente vinha muito bem até o final, os últimos 2 dias do mês. Nos últimos 2 dias do mês, a gente teve um descasamento pontual ali do nosso hedge, que é de inflação implícita, para as posições de bolsa, que fizeram o fundo ficar marginalmente negativo, tá? Mas no início de outubro, a gente já no primeiro dia, inclusive, de outubro, a gente já teve uma rentabilidade positiva e já está acima do patamar aí, negativo acumulado em 30 dias, tá? Então... Sim. Já para acalmar o cotista de vocês. Isso. E a parte de públicos, respondendo, qual é o impacto da parte de públicos nisso, tá, Carla? Não é tão relevante, porque ele é um multimercado, multi-estratégia, né? Essa parte de públicos, ela tem impacto, mas não é tão relevante como num fundo de renda fixa, que essa parte de títulos tem um impacto relativamente ao resto da carteira muito maior, né? Os públicos, os títulos públicos, eles respondem por mais ou menos quanto do orçamento de risco, enfim, do patrimônio do fundo? Olha, em geral, essa parte de títulos públicos, ela responde aí por menos de 1% da volatilidade do fundo, né? Ou seja, quase nada. Claro que no mês como setembro, onde oscilou um pouco mais, essa participação cresceu, né? Para ao redor de 10% a 15% de participação
no retorno do fundo, e claro, de forma negativa nesse mês, ainda que a gente tenha conseguido amenizar isso com vendendo as LFTs, comprando LTNs e agora tentando fazendo o movimento contrário, né? E no final das contas, carregando até vencimento esses títulos, a gente espera ter, provavelmente vai ter um alfa positivo. Mas aumentou, mas provavelmente logo reduz de novo. A volatilidade da carteira de títulos públicos, ela deve reduzir nos próximos meses aí. E, Rogério, para concluir, você falou das NTNFs que, no entendimento de você, já deveriam estar passando por um ajuste. Isso você deve ser abrupto, como aconteceu no caso das LFTs? Deve ser nos próximos meses? Qual é a avaliação que vocês têm? Olha, Carla, eu não entendi a demora do mercado em reprecificar as LFTs, tá? Porque esses mercados são passíveis de arbitragem. Uma LFT, quando a gente tem uma LFT em carteira e vende um DI futuro, a gente tem uma LTN. Se eu tenho uma LTN e protejo com DI, eu tenho uma LFT. Raciocínio semelhante serve para a NTNF, né? Se eu tenho NTNF protegida com DIs, eu tenho uma LFT. Claro que com prazos diferentes, existe uma segmentação de mercado, mas é possível a arbitragem, né? É possível a arbitragem entre esses mercados. Então, na minha expectativa, as NTNFs já deveriam estar trabalhando com um prêmio maior, tá? Eu acho que é uma ineficiência de mercado, como foi o caso das LFTs terem demorado muito para reagir. Eu não me surpreenderia que as NTNFs começassem a reagir imediatamente. E as NTNFs são os títulos mais encarteirados por estrangeiros, né? Isso pode ter um impacto em fluxo, pode isso respingar em câmbio. É uma preocupação para vocês? Olha, eu acho que a participação dos estrangeiros na dívida local decresceu muito, caiu muito, na verdade, nos últimos anos, né? Esse ano, principalmente. Não são tão ativos a ponto de a gente imaginar que vai ter um outflow relevante, até porque o estrangeiro geralmente ele entra não protegido com o DI, né? Então, essa variação dos basis points do spread em relação à curva é menos relevante para ele, mais relevante a oscilação da taxa em si. Então, eu não imagino que isso deva implicar necessariamente uma saída de estrangeiros, um impacto em câmbio, mas sim um impacto para aquele investidor que tem NTNF casada, como um título ali que não oscila, talvez, oscila menos, né, do que uma NTNF seca, né? Então, os fundos que operam IRFM também, né, que tem esse componente de dívida local pré-fixado como fundo indexado, também podem sofrer de alguma maneira um pouco. Mas, enfim, eu acho que é só uma questão de arbitragem aí, mas não teria um impacto cambial na minha visão. Sim, um susto um pouco mais restrito. Rogério, eu agradeço demais pela entrevista, viu? Muito obrigada. Tá bom, Carla, eu que agradeço o convite. Obrigado. Bom, e a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor e a gente se vê na próxima edição. Muito obrigada e até a próxima.